Se você não tem tempo ou conhecimento suficiente para investir diretamente em ativos financeiros, uma boa opção para você são os fundos de investimento. E é sobre isso que iremos falar neste vídeo. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. Hoje vamos conversar sobre fundos de investimento. Um tema que parece complicado à primeira vista, mas que com uma explicação você consegue entender tudo direitinho de forma mais clara e consegue tomar melhores decisões no caso de investimentos. E caso você conheça outra pessoa que também precise investir melhor, compartilhe este conteúdo com essa pessoa, que assim você também estará beneficiando uma pessoa, assim como você está sendo beneficiado. Para começar, é importante saber que quando se fala em fundo de investimento, nós estamos falando de uma estrutura coletiva de aplicação financeira. Mas dentro desse universo, nós temos também os fundos estruturados, fundos imobiliários, fundos de direitos creditórios e fundos de participações, cada um com sua própria regulamentação e características específicas. O que é um fundo de investimento? Imagina um grupo de pessoas reunindo dinheiro para investir em conjunto. É exatamente isso. O fundo é como se fosse um condomínio, só que é um condomínio de dinheiro, onde o patrimônio é dividido em cotas, daí se chamar de cotista, pessoa que investe no fundo de investimento. Cada cotista tem direito a uma proporção, uma parte proporcional desse patrimônio. Esse dinheiro todo é gerido por profissionais, de acordo com as regras definidas em um documento chamado Regulamento do Fundo. Como o fundo funciona? Todo fundo precisa seguir as regras da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é a responsável aí pela regulamentação do mercado de valores imobiliários no Brasil. No regulamento estão escritas as políticas do fundo, o que ele pode comprar, os riscos envolvidos, quais as taxas serão cobradas, como funciona a tributação e por aí vai. Antes de eu continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo novo. Como é que funcionam as cotas? Como falei, o fundo é dividido em cotas. O valor de cada cota muda todo dia e é calculado com base no patrimônio líquido do fundo. O que é o patrimônio líquido do fundo? É o valor que o fundo tem, base nos seus ativos, menos as suas obrigações. Ou seja, tudo que ele deve retira, você vai ter lá o patrimônio líquido. Aí o que acontece? Você divide o valor do patrimônio líquido pelo número de cotas, assim você vai ter o valor de cada cota. Fundos abertos versus fundos fechados. Nos fundos abertos, você pode entrar e sair a qualquer momento. Isso significa que é possível aplicar ou resgatar o dinheiro com facilidade. Mas você precisa atentar para o seguinte: o administrador pode, em casos especiais, suspender temporariamente aplicações e até mesmo resgates, especialmente se os ativos do fundo não tiverem liquidez suficiente. Já os fundos fechados funcionam de outro jeito. Depois do período de captação inicial, não entra mais ninguém. O resgate só acontece no fim do prazo do fundo. Se você quiser sair antes, terá de vender suas cotas no que a gente chama de mercado secundário, como acontece no caso dos fundos imobiliários. São negociados diretamente lá na B3. E quem administra isso tudo? Os fundos são criados por um administrador, geralmente uma instituição financeira. Ele cuida da estrutura como um todo e ainda contrata prestadores de serviço, inclusive o gestor, que é quem decide no que o fundo vai investir. O administrador é obrigado a contratar um auditor independente, divulgar informações periódicas, manter um canal de atendimento e, esse é um detalhe importante, não pode prometer rendimento garantido. Já o gestor é quem realmente coloca a mão na massa. Ele decide quais ativos comprar ou vender, define estratégias de investimento e acompanha o mercado de perto. Como os fundos são compostos? O fundo investe seu patrimônio numa carteira de ativos financeiros. Que ativos são esses? Podem ser títulos públicos, ações, renda fixa, câmbio, entre outros. Quando eu falei aqui renda fixa, títulos públicos, você pode ter em mente que eu estou misturando aqui as duas coisas, mas é porque nós temos ali os títulos de renda fixa públicos e nós temos também os títulos de renda fixa privada, que no caso CDB, LCA, que são de emissões bancárias, etc. Mas existem limites regulatórios para evitar, por exemplo, que todo o dinheiro vá para um único tipo de ativo, que é a concentração. Isso ajuda a controlar o risco. Os fundos também são divididos em classes,
que ajuda o investidor a entender no que o fundo pode investir e qual o nível de risco envolvido. E quais são as taxas cobradas? Existem duas principais, que são a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração remunera o administrador e cobre todos os serviços do fundo. O valor varia e está sempre no regulamento. Você sempre deve comparar essas taxas com as taxas de outros fundos. Taxa de performance cobrada quando o fundo tem um desempenho acima do esperado. Mas atenção, ele só pode ser aplicado se respeitar uma série de regras. Essas taxas são descontadas antes do cálculo da rentabilidade, ou seja, o que você vê como retorno do fundo já está com todos os custos descontados. Isso facilita a comparação entre fundos diferentes. E quais são os riscos envolvidos? Essa é a parte mais importante, talvez, que são os riscos ao você investir em fundos de investimento. Todo investimento tem risco, e isso você não pode desconsiderar. Com os fundos de investimento, claro, você também vai ter riscos. Existem 3 tipos principais, que são o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. O de mercado são as variações de preço dos ativos da carteira. O de crédito é a possibilidade do emissor do título não pagar. Por exemplo, se o título é um título de renda fixa, ele está lá com investiu em debênture, por exemplo, e a empresa que emitiu aquela debênture não consegue honrar aquele compromisso. Isso é o risco de crédito. Risco de liquidez está relacionado à dificuldade de vender um ativo ou resgatar a cota rapidamente. Isso pode acontecer com alguns títulos por questões diversas. Por isso é essencial entender os ativos do fundo, o prazo de resgate e o funcionamento do mercado onde essas cotas são negociadas. Quais são as vantagens e as desvantagens de aplicar em fundo? A principal vantagem é que você conta com uma gestão profissional, acesso a ativos que talvez não conseguisse investir sozinho e ainda divide os custos com outros cotistas, ou seja, você tem diminuição de custos, você tem uma gestão profissional e você tem acesso a ativos que talvez só com o seu patrimônio você não conseguisse alcançar. Mas vamos falar das desvantagens. Você perde autonomia, depende das decisões do gestor, segue regras pré-estabelecidas e ainda paga taxa pelos serviços prestados. E como é que você faz para investir em fundos? Nos fundos fechados, a negociação das cotas acontece na bolsa, por meio de corretoras. Já nos fundos abertos, você aplica e resgata direto com o banco, a corretora ou o distribuidor responsável pela venda daquele fundo. Existem hoje várias plataformas que funcionam como shoppings de fundos, facilitando o acesso a diferentes produtos, mas mesmo com essas facilidades, é essencial que você leia o regulamento e a lâmina de informações especiais antes de investir. Dica prática que não poderia faltar. Antes de aplicar, verifique quais são os objetivos ou qual é o objetivo do fundo, quais são as taxas cobradas, quais são os riscos envolvidos, qual o prazo de resgate, quais os ativos que compõem a carteira daquele fundo. Essas informações estão todas disponíveis nos documentos oficiais do fundo e você pode consultá-los inclusive no site da CVM. Lembre-se, quanto maior a promessa de retorno, maior o risco envolvido. Se um fundo estiver rendendo muito acima da média, aí você precisa ter ali o cuidado de verificar se o gestor não está correndo risco demais, muito além do que foi combinado. Para fechar nossa conversa, investir em fundos é uma forma de diversificar e acessar mercados com inteligência, mas para isso é preciso de informação com ciência. Leia, compare, questione. Claro, se esse conteúdo te ajudou, deixa aí um like no vídeo, comenta sua dúvida ou sugestão e se inscreve no canal para continuar acompanhando esse tipo de explicação simples e direta, sem arrodeios para te reter aqui a tua atenção, sem te entregar nada. Desejo a você excelentes decisões financeiras e até o próximo vídeo.